Boa tarde, gente. Nós estamos dando continuidade à aula anterior, que fala sobre a responsabilidade socioambiental na produção, não é? Então, a gente ficou na lâmina 11, né, 11ª, onde a gente estava falando dos modelos de gestão, né? Falamos anteriormente, né, na questão, não é, por que surgiu essa preocupação com o meio ambiente, né, com o crescimento populacional no mundo e mais uso de recursos hídricos, por exemplo, mais uso de determinados elementos, né, embalagens, né, que são utilizadas para ser descartado, etc. Então, todo esse movimento, não é, que tem acontecido tem prejudicado o meio ambiente, né, em grande quantidade, porque hoje nós temos uma população muito maior que a anterior. Isso eu falei que começa a surgir desde o final do século XX, né, desde o início, aliás, do século XX, com o crescimento das empresas, com a Revolução Industrial, né, e isso vem se prolongando, né, se prolongando e agravando a situação de forma, né, que as nações mais ricas do mundo, embora notasse essa necessidade, né, evitaram analisar esse impacto dos seus processos de produção e consumo. Aí surge aquelas iniciativas globais, que eu passei até um texto para vocês, a Carta de Terra, Protocolo de Kyoto, etc. Né? E a partir dos instrumentos legais, né, que surgem com a Lei 6.938 de 81, que estabelece a nova Política Nacional de Meio Ambiente e cria-se o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Nas décadas de 80 e 90, a ideologia do desenvolvimento sustentável cresce a partir da constatação que os recursos naturais do planeta são escassos, como eu já disse, para atender a demanda progressiva da produção e do consumo, com o aumento populacional, tá certo? Então, surge um novo desafio ao gestor da produção, que em meio às muitas ações inovadoras, né, focalizadas para o resultado econômico e da empresa, né, ele começa a se preocupar com as responsabilidades e os impactos ambientais, produzir mais e menos recursos é a demanda atual, né, produzir mais com esses menos recursos, né, transformar recursos materiais das empresas de transformações, né, e esses recursos que já foram produzidos, agora reaproveitados, que a gente vai falar mais adiante com a logística reversa, e assim vai. Né? Então, embora o processo de produção gere produtos compatíveis com a realidade de mercado, são produzidos resíduos e estes, por sua vez, produzem custos ambientais, né? Como os elementos não absorvidos, transferidos ao meio ambiente na forma de contaminação do ar, da água ou do solo. Né? E aí isso tudo tem que haver uma preocupação, né, para não tornar o ambiente, né, que nós vivemos inviável, né, para a nossa vida. Quando são gerados resíduos por operação, sejam eles líquidos, sólidos ou gasosos no meio ambiente, as tecnologias na conversão desse processo, ou seja, a prevenção ao longo processo produtivo, é uma saída para minimizar danos ao meio ambiente. Né? Então, a gestão da produção voltada à sustentabilidade considera, além da preocupação com o aumento da eficiência dos processos, redução do desperdício, menor consumo de energia, qualidade dos produtos e serviços. Né? Então, você vai ver o quê? Utilizar menos a energia, e utilizar a energia solar, por exemplo, a energia eólica, né? E aí eu falei também, não é, que durante o processo de produção nós podemos aproveitar alguns elementos, né?
Aí falei do processo numa usina, né? O processo de produção numa usina que a gente pode, durante a limpeza da cana, tirar pontas e bagaço para alimentação do gado, né? Já dá o fim a essa a moagem, né? Na própria caldeira, tá certo? O vinhoto, né? Que é usado para fertirrigação e biodigestor e assim por diante, né? Vocês vão ver lá no gráfico quando acessarem as lâminas. E aí, não é, outra coisa que a gente falou foi a importância de controle da poluição, não é? Que as empresas poluem o ar, mas isso não adianta só você estar medindo essa poluição ou estar tentando ver como diminuir de forma plantios de árvores, né? Isso ajuda, mas não é um meio eficaz. E aí você utiliza tecnologias que venham diminuir essa questão dessa poluição do ar, por exemplo, né? E aí a gente falou também das tecnologias de fim de tubo, quando você já devia utilizar tecnologias que durante ou antecipadamente esse processo produtivo já fosse, não viável no que tange, a elementos que agridem o solo, elementos que agridem a água, elementos que agridem o ar, enfim. E aí nós ficamos nos modelos de gestão para a produção sustentável. Então, quando nos referimos à produção responsável e sustentável, de que falamos? Falamos de tecnologias limpas, falamos de uma produção mais limpa, que são modelos de gestão preventivos, não aquele que vai só, vou plantar árvores porque eu quero diminuir a poluição, melhorar o ar, tornar o ar mais limpo. Isso ajuda, mas não reduz de forma significativa essa poluição, tá certo? E aí a gente tem alguns modelos de gestão para a produção sustentável, está na lâmina 12, segundo o World Business Council Sustainable Development. As empresas, na busca da sustentabilidade e competitividade estratégica, podem visar 3 objetivos que estão interligados: redução de consumo de recursos, como minimizar o uso de energia, por exemplo, provinda do petróleo, materiais, utilizar menos materiais, produzir mais com menos materiais, tá certo? Fazendo com que isso a gente não explore tanto o solo, a água, incluindo a reciclagem e a durabilidade do produto. Então, o produto sendo reciclado, utilizar a reciclagem, ter um produto mais durável para não estar gerando lixo a todo momento. O segundo, redução do impacto à natureza, emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdício, dispersão de substâncias tóxicas, recursos renováveis. Então a gente tem que buscar na realidade esses recursos renováveis, e não viver emitindo esses gases, jogando lixo, lixo que sobra dessas produções industriais à toa. Aumentar o valor do produto ou serviço, ou seja, trabalhar a sua funcionalidade, trabalhar a sua flexibilidade, a sua modularidade, oferecendo serviços adicionais, focar nas necessidades dos consumidores, mais ou menos materiais e menos utilização de recursos, tá certo? Com menos materiais, mas com menor utilização de recursos. Sempre isso. Mais práticos, os produtos mais práticos, funcionais, práticos, que faça com que a gente utilize menos recursos. Então, o desafio da produção ambientalmente sustentável projeta-se como um elemento fundamental de sobrevivência e competitividade empresarial,
convergindo tanto a ecologia e a economia, como ciências que tratam da mesma questão, ou seja, o gerenciamento da escassez, tá certo? Então, a economia está buscando gerenciar a escassez e a ecologia está buscando também o mesmo objetivo, as duas caminharem, que o autor quer dizer aí, caminharem juntamente, ou seja, paralelamente. Os novos modelos de produção sustentável, não se refere às melhorias incrementais associadas, tá certo? Ao controle ou combate à poluição, mas às inovações que ultrapassam as rotinas e o conhecimento comum. Então a gente tem que estar buscando novas tecnologias, inovações que vão ajudar nesse processo, tanto caminhar paralelamente com os objetivos da empresa, como caminhar paralelamente com os objetivos do meio ambiente. Então, prevenções dos impactos ambientais e eficiência da produção enxuta vai resultar no desenvolvimento de produtos com ecodesign, né? Eu coloquei até um filme lá e eles mostram, né, essa questão de criação de bolsas a partir de banners abandonados, né, aqueles banners que a gente joga fora que utilizou. No filme tem mostrando a questão das novos designs de casas à base de bambu, né? Potencialização do valor percebido pelo cliente, né? Ou seja, a gente vai criar, né, dentro dessa visão, mas que ao mesmo tempo desperte essa atenção desse cliente, que é o caso do marketing da empresa, né? Integração dos sistemas de gestão, né? Integrar esses sistemas de gestão de forma que eles pensem dentro da mesma forma, né? Dentro do mesmo foco, né? Parceria com os clientes e fornecedores, está sempre fazendo essa parceria para entender melhor os clientes, entender melhor esses fornecedores, mostrando a ele quais são as situações mais viáveis para a gente ter, não é, na busca dessa sustentabilidade. Otimização do esforço produtivo pelo desperdício, né? Diminuir esse desperdício, utilizar menos materiais, de forma, ou então reaproveitar, como a gente vai ver que é a questão da logística reversa. Menor consumo de energia e recursos, né? Utilizar menos energia, ou utilizar como energias limpas, né? Energia eólica, energia solar, tá certo? E os recursos o mínimo possíveis, retirados da natureza, e quando retirados de forma adequada, sem danificar o meio ambiente. Seleção de matéria-prima e insumos adequados, né? Ou seja, a matéria-prima não tirada de qualquer jeito, de forma a comprometer a natureza, né? Não utilizar insumos inadequados que possam tanto prejudicar o produto final, como ao mesmo tempo também prejudicar o meio ambiente, né? Locais de trabalho limpos e seguros para o funcionário, né? Ele ter sempre esse ambiente, né, coerente com sua realidade no que tange ao respeito à higiene e segurança do trabalho, por exemplo, né? Então, indicadores ambientais propostos pela Global Report Initiative, GRI, criada em 1997, sede em Amsterdã, com especialistas de vários países. Aí eles trabalharam aí o uso de materiais, consumo de energia, o consumo de água, a questão da biodiversidade, essa emissão de poluentes, produtos e serviços gerados, conformidade, transporte, né? Tudo isso eles falaram nisso. E aí a gente vai se deter a um elemento muito importante, que é a ISO 14000, né? Que foi nascida em março de 1993, o Conselho da Organização Internacional de Normalização, ISO, aprovou a criação do TC 207, dando início aos trabalhos de elaboração da nova ISO série 14000, baseada na norma
na norma inglesa BS 7750. A série 14.000 norteia os princípios e objetivos da produção mais limpa. Consiste, portanto, na prevenção da geração de resíduos e de todos os desdobramentos no que se refere ao processo produtivo. No caso do produto, no caso da embalagem, no caso desse descarte dessa embalagem, da destinação e manejo do lixo, né? Do relacionamento com os clientes e da política da empresa, tá certo? Então ela vai tratar de uma série de coisas. E aí eu coloquei na 17, no slide 17, né? Um gráficozinho que é justamente que tem que ver com a questão, né? Da ISO 14.000, que é autoria do sistema, né? Do sistema justamente de meio ambiente, né? É análise crítica pela administração, participação na empresa de todos os colaboradores, melhoria contínua em política ambiental, né? Partes interessadas, visando também tá plantada, né? A raiz, eles colocam aí, está plantada em 3 elementos: melhoria contínua em política ambiental, legislação ambiental, partes interessadas, né? Devem estar colocadas na raiz, né? Da árvore, ele quer dizer, porque é onde ela é plantada realmente. Identificação e avaliação dos aspectos ambientais, que vai estar no tronco. E aí nas folhas você vai encontrar uma série de elementos, né? A parte dos operacionais, né? E assim vai. Depois vocês dão uma olhadinha do gráfico, que eu achei muito interessante esse gráfico, que reproduz a ISO 14.000. Né? E a ISO 14.000 tem um conjunto de normas, né? É 14.000, mas a gente vai ter a 14.001, que é um sistema de gestão ambiental, especialização em diretrizes para uso. 14.004, sistema de gestão ambiental, diretrizes gerais, princípios, sistemas e técnicas. A 14.010, guia para autoria ambiental. 14.011, diretrizes para autoria ambiental e procedimentos de autoria. 14.012, diretrizes para autoria ambiental, critérios de qualificação de auditores. 14.020, rotulagem ambiental, simbologia para rótulos. 14.023, rotulagem ambiental, testes e metodologias de verificação. E aí vai, né? Tem as diversas, aí a gente vai ter a 14.001, 14.004, 14.010, 14.011, 14.012, 14.020, 14.023, 24, não é? E 31, e 32, e 40, 14.041, 42, 43. E aí você vê que cada uma se refere. Eu coloquei aí nos slides para vocês verem melhor. Então, quais seriam as políticas responsáveis em produção, né? Resumindo aí, adequação às certificações ambientais, né, o que são exigidos na lei, atendimento a essa legislação anterior ambiental, né, que ele tem que estar ligado nessa questão do Código Florestal, por exemplo, né, e muitas outras leis, até a própria Constituição também fala. Equipamentos que substituem a fonte de energia e reduzem e otimizam o consumo, né? Educação ambiental de funcionários e sociedade. Então, não é só responsabilidade da empresa, não é só responsabilidade do governo, mas é responsabilidade também da sociedade. Se educar ambientalmente, né, de forma a não agredir o meio ambiente. Destinação adequada de produtos pós-consumo, né, que também pode estar dentro da questão da logística reversa. Né? Eu coloco o produto no mercado, mas eu também procuro, não retirar esse produto do mercado de forma que ele não vá para o lixo. Não é? Ou também a própria embalagem, não é?
ou na parte do varejo, não é? Quando se criam muitas embalagens para levar os produtos até o consumidor final, como é o caso até das próprias frutas, das próprias verduras, não é? São embaladas às vezes em saco plástico, por exemplo, o coentro, a alface, né, que às vezes vem de sacos plásticos no supermercado, a questão dos pratinhos, né, com a quantidade X, sei lá, de machixe, de vagem, isso tudo não é legal para o meio ambiente. Né? Seria muito mais importante que você, né, colocasse eles de forma ao consumidor poder escolher sem precisar, né, já estar dentro desses sacos. Que aí depois esse descarte vai repercutir no meio ambiente. Redução de resíduos e emissões, né? Às vezes emissões, poluição, como a gente já viu do ar, né? Resíduos que são descartados da empresa de forma inadequada no solo, por exemplo, na água, por exemplo. Uso de matéria-prima reciclada, né? Procurar, foi aquele caso que a gente viu, que eu botei lá no filme, né? Eles reciclando os banners, fazendo bolsas, por exemplo. Coleta seletiva de material, né? Para dar o devido descarte, tá certo? Ou aproveitá-lo em outro elemento, né? Por exemplo, papel, de novo, passar por um processo e refazer, né? Aquelas latazinhas, a questão das latas de cerveja, a questão das embalagens, né? De leite, por exemplo, né? Que ali tá difícil o processo, mas tem 3 tipos de papel, né? O papel alumínio, que está da parte de dentro, o papel papelão, né? Que é a questão da celulose, e a parte de fora, que é a questão do plástico, aquela embalagem ela é plastificada, até Tetra Brick. Estação de tratamento e reuso de água, né? A gente vê muito, já tem empresas que fazem isso. A Coca-Cola mesmo aí de Suape faz isso. Aquele centro logístico também tem já a estação de tratamento d'água, já vi em loco, né? Por isso que eu estou falando. Armazenamento adequado de resíduos e produtos tóxicos, né? Não ser descartado assim na natureza de qualquer forma, né? Eu acharia melhor esses produtos, esses resíduos e produtos tóxicos já ter um processo durante o processo de industrialização que tornava logo eles descartável, né? Utilizando-os no próprio processo, não sei, só cada um estudando, né? Cada empresa estudando, só que elas não procuram utilizar-se de certas tecnologias de forma a torná-los, né? Já, digamos assim, dissolvidos, né? Dissolvidos ou reaproveitados no próprio processo de fabricação, de industrialização. Seleção de fornecedores locais com boa conduta, né? Por exemplo, se é para buscar o material que fica posteriormente, ele selecione, né? Digamos, celulares. Então, as lojas que vendem celulares, elas serem, digamos assim, guardadoras das próprias baterias, né? Recolher essas baterias, né? São eles que tanto os distribuidores como também os fornecedores têm esse papel. Saúde e segurança do trabalho, né? Preocupação com esse meio que esse funcionário trabalha, né? Para que ele não sofra danos à sua saúde, por exemplo. Isso é o sócio dentro da empresa, tá certo? E aí a gente vai falar agora um pouquinho só de logística reversa, né? Esse termo é utilizado desde a década de 1990, tá certo? Quando as empresas passaram a preocupar-se com a utilização dos recursos naturais e com o retorno de produtos descartados pelos consumidores. Os consumidores jogavam em qualquer lugar, né? Você vê, eles vêm até no carro, às vezes eu observo na estrada as pessoas jogando garrafinha d'água, né?
coisas que não se dissolvem. Quando é, sei lá, um sabugo de milho, vem comendo um milho, vem comendo algo que é capaz da natureza absorver, não há problema. Mas quando é um material como garrafas, PET, né? Como até o papel, né? O papel também ele se dissolve. Mas, por exemplo, sacos plásticos, saquinho de pipoca, né? Como eu disse, garrafas PET, né? Isso tudo tem que ser, deveria ter uma coleta seletiva para tal. Então, as preocupações surgidas a partir do consumidor, que acompanha atentamente as mudanças ambientais e os órgãos de controle ambiental, as ONGs, por exemplo, grupos de ambientalistas, ou a sociedade em geral, tem motivado junto às empresas certas transformações, incluindo na proposta de gestão o conceito da logística reversa. Tá certo? Então, eles têm colocado esse conceito, né, de logística reversa, a questão do lixo, né? Tem ONGs que recolhem lixos. Aí mesmo no Cabo, onde vocês residem, né, a maioria reside, tem várias ONGs, né, que eu vejo eles participarem do Conselho do Meio Ambiente da Prefeitura, né, da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, e eles têm, né, mostrado isso aí, esse trabalho que eles têm feito junto essas ONGs, né, que se preocupam, tá certo? Com esse meio ambiente. Eles recolhem, ganham dinheiro com aquilo, né, com aquele recolhimento, com aquela venda daqueles descartáveis, mas ao mesmo tempo eles também ajudam a preservar o meio ambiente. Né? Então, em geral, tem motivado junto às empresas certas transformações, incluindo na proposta de gestão o conceito da logística reversa. Não é? A logística reversa nada mais é que o retorno do ponto de consumo até o ponto de origem, tá certo? Então eu posso ter logística reversa de materiais, né, que você usou de repente, mas que tinha defeitos e foram trocados. Eu posso ter logística reversa na questão da própria produção da empresa, onde ela vai utilizar materiais e vai ter descartes, e esses descartes podem ser reaproveitados no próprio processo de industrialização. Eu posso ter logística, né, reversa, como a gente já viu, na coleta de materiais, né? Selecionar essa coleta de materiais, como caixas, latas, como a gente viu aí, né, plásticos, enfim. Meu Deus. E aí, a gente tem primeiro a logística reversa do pós-venda, como eu estava falando, né? Produtos ainda não consumidos, que necessitam retornar aos fornecedores por razões comerciais, como produtos consignados. Você só dá só para o consumidor experimentar, né? e poder, como é que se diz, experimentar, e se ele não gosta, ele devolve. A própria obsolescência, não é? A obsolescência do produto, tá certo? Ele tornou-se obsoleto e agora você vai descartar, como o caso dos celulares, né? Que tornam-se facilmente obsoletos. Redução do ciclo de vida, o produto, não é? Muita tecnologia e o produto fica logo defasado, não é? Olha, anteriormente, quando você tinha esses outros celulares, né? Depois surgiu essa nova tecnologia e você teve que mudar para utilizar o WhatsApp, etc. Então, né, além de garantias estabelecidas pelo fabricante, né, validade expirada, danificação no transporte, às vezes acontece avarias no transporte, danifica o produto, engano no processo de pedidos, né, às vezes manda o pedido errado, defeito de funcionamento, a gente já viu, né? Lá em cima, quando a gente falou, não falamos nisso, não falamos nisso, a questão dos produtos que vêm por algum problema e vão ser devolvidos, não é? Por conta, como eu disse, às vezes vem com a fabricação já em tempo
da validade, né, passada a validade, sofre danos durante o meio de transporte que vai levar até o local, né? E assim por diante, às vezes manda o pedido errado. Então a logística reversa melhora a imagem corporativa e agrega valor de natureza econômica, ecológica, legal, logística, entre outras. A logística reversa, inclusive, ajuda na questão da produção, né? Ele gosta de produzir mais com menos materiais. Então, por exemplo, até aquela latasa que fica aí, né? Eu vi também ali o processo de produção deles, e eles, quando cortam aquelas tampinhas das latas, aquele entorno à tampinha que sobra, né, que fica como se fosse uma folha de alumínio grande, e toda recortada das tampinhas que vão fazer de cima da latinha, né? Então aquilo eles redobram de novo, fazem lotes, mandam para a fábrica, porque vai derreter de novo, formar novas folhas de alumínio. Mas já não precisa buscar tanto na natureza, né, prejudicando assim a natureza, como também, não é, economiza os custos da empresa, não é, também vai acontecer isso, e em contrapartida, tá certo, eles vão, não é, reduzir, não é, essa quantidade de matéria-prima. E aí, não é, refere-se aos produtos consumidos, descartáveis e reutilizáveis, né, que é a logística reversa de pós-consumo, tá certo? De pós-consumo. Matéria-prima ou embalagens recicláveis, e sucatas ou resíduos industriais, o que eu estava já falando para vocês. Recapturáveis, desejam seguir o legal, como baterias, tá certo? De automóveis, embalagens de alumínio, aparas de usinagem, serralharia, né? Embalagem de polietileno, tetrafitalato, as garrafas PET e entre outros, tá certo? Então a gente tem a logística reversa do pós-venda, que eu já falei para vocês, e a logística reversa do pós-consumo, né? Que é, como eu disse, pegar, por exemplo, a bateria que não dá mais do celular, né? A questão das embalagens, né? E de novo reaproveitá-las no que tange, sei lá, derreter de novo para fazer novas embalagens de novo, derreter os restos do alumínio para fazer novas folhas de alumínio, tá certo? E assim vai, tá certo? Vai fazendo, vai reaproveitando. Tanto isso é viável para a empresa em termos de custo, né? Como isso também ajuda a natureza, porque não é descartado aleatoriamente a natureza, tá certo? E isso vai nos ajudar. Então a logística reversa é uma coisa que hoje está muito em voga, né? As empresas estão utilizando muito por questão de custos, né? Por questão realmente de se adequando a essas novas feições, de uma produção sustentável, não é? Ela vem se adequando a isso aí, não é? Tanto diminui os custos para ela, como, não é, evita que elas, não é, ou criam junto ao consumidor, não é, essa imagem positiva por preocupação com essa natureza, de não descartar. E o descarte, ele tenha não é, um retorno, né? Que é, por exemplo, as garrafinhas da Coca-Cola, que estão retornáveis, né? E assim por diante, tá certo? Todos os produtos, as embalagens, né? Ou seja, os produtos de sabões, por exemplo, né? Que sejam biodegradáveis, né? Que sejam biodegradáveis, e assim vai, né? O detergente, né, da IP, ela sempre faz uma propaganda, né, que são detergentes biodegradáveis, que não agridem o meio ambiente, né? Isso é a questão de criação de imagem, e a gente depois vai ver um pouquinho isso no marketing, né?
essa preocupação socioambiental no marketing, tá certo? E aí hoje a gente fica por aqui, que eu termino esse material, né, de responsabilidade na produção, tá certo? E estamos, não é, já coloquei lá essas lâminas, né, já estão lá. Tem já também exercícios, né, 2 exercícios que eu coloquei lá, não é, para vocês já, não é? Deixa eu me ver aqui qual foram os exercícios que eu coloquei, não é, para vocês lá. Só um momento, não é? Tá certo? E aí a gente tem Meio Ambiente por Inteiro, que é um filme, né, de empresas sustentáveis, um exemplo, e o exercício de práticas de produção, né, que tem um exercíciozinho para vocês responderem lá, tá certo? E aí, na próxima aula, nós vamos ver a gestão, né, práticas responsáveis na gestão de pessoas, né, já entramos nesse outro item, tá certo? Que é o 5º item. Então, ficamos por aqui e até a próxima.